Fala, torcedor Cruz Maltino, tudo bem com vocês? Trazendo mais um corte aí, né? Separamos o pessoal do F-Show, muita informação ali, em um tom ali mais bem-humorado, né? Eu gosto bastante desse programa aí, trazendo essa despedida do Verratti, né? O Verratti que se despede do Vasco, foi um jogador aí super importante pro Gigante da Colina, fez gols decisivos, faz parte aí, obviamente, da história do Gigante, então... De fato, é uma despedida emocionante, mas é um contrato que ele tem ali, provavelmente seu último contrato grande, né? Então é um jogador que está perto de se aposentar, pensa na família, pensa numa certa estabilidade. Sei que muita gente não queria que ele fosse embora, mesmo não sendo o titular absoluto, mas esse é o futebol, né? Vamos reagir aí junto com o pessoal do F-Show, depois a gente volta com mais notícias do Vascão aí e também nossa opinião sobre essa despedida do ídolo recente do Vasco. Se pudesse começar o ano em junho, eu começava. O Iguaçu segurou ontem. O Verratti foi embora, vai jogar... Olha lá, o que representa essa imagem pra você, Pedro? Eu queria fazer uso daquele sentimento do torcedor. Ih, torcedor? Carioca. Jornalista. O que você falaria pro vascaíno que tá vendo isso aí? Eu recomendaria você buscar um torcedor, então. Não, sim. jornalismo, Não um Vasco. É que você tem Tô dizendo um carioca. experiência. Edu, eu acho que pode soar contraditório para um clube que teve... Claro que todo mundo vai se apegar, né? Roberto, Edmundo, Romário e tudo mais. Poxa, mas a situação do Verratti... O Verratti ainda conquistou um título pelo Vasco, né? Só que é justamente nesse momento em que você tem muito pouco a celebrar, o Verratti foi alguém que quando faltava qualidade, faltava o que fazer com a bola, era um time de uma nota só que era Piton para Verratti, Verratti pro gol, salvo um rebaixamento. A realidade do Vasco é que o Vasco celebra um cara que foi muito importante, numa época de vacas magérrimas, nem magras, magérrimas. Então, gerou uma identificação, um cara que comprou a briga, um cara que entendeu o que era o clube, um cara que teve ali o espírito, vestiu muito ali, sabe, aquela camisa num momento muito difícil, perdeu o espaço quando a qualidade começou a subir com as peças disponíveis no elenco, teve situações que talvez não tenha conseguido lidar bem com a situação da reserva, teve questões internas, então até por isso uma porta para a saída se abre, acho que fica melhor para todo mundo, mas que ele não esqueceu o valor que a torcida lhe deu. Então é muito pelo fato de ser um jogador num momento em que o Vasco tinha muito pouco a falar sobre bola, o Verratti tinha algo a falar sobre gol. Agora de resto eu entendo também que ele tenha achado um pouco ali... Mas tudo bem, faz parte do show. Ontem tinha muito mais a falar do Verratti do que do jogo em si, que não era nem o time principal. O jogo pra lá de ruim, tá complicado de assistir o Campeonato Carioca. Acho que algum fã do esporte falou no vídeo. Falou. E foi isso aí. Vai fazer falta? Talvez menos do que se possa imaginar pela imagem. Já era um cara com pouco espaço, o Vasco vai reformular um cenário de linha ofensiva, né? Então, tá legal, cumpriu o seu papel, foi importante num momento muito difícil e sabe que também talvez tenha encerrado um ciclo por ali, Edu. O número, a gente tá vendo na tela números do Verratti, 2023, 24, 25. 21 jogos, 54, 65. O ano que ele mais jogou foi ano passado. Aí 95% como titular em 2023, aí 96, 24 e aí 82 em 2025. Vai fazer falta, hein, Edu? Então, gols 10, 23, 27. 0,48, 0,43, 0,42. É uma média ali meio parecida. Uma assistência, 4 assistências e 2 assistências. Se você for arredondar, vai fazer falta. a cada 2 jogos, um gol. Como a gente não vai arredondar, a cada 3 ele mete uma bola na rede, Edu. Jogador que faz falta. Não tem jeito. Faz falta em qualquer time do mundo, um cara que sabe colocar a bola na rede. E ainda mais na possibilidade do Ryan sair pro Bournemouth, que eu acho, já falei, acho que não aqui, mas acho que é uma ótima oportunidade para ele, ainda que o Diniz fale que se fosse meu filho, se fosse meu filho, esse papo... Eu sou Diniz também. Fica aí, você vai jogar em outro time melhor. E vai fazer falta. Agora, o Verratti não é um cara fácil de lidar também, não é um cara, o Pedro falou, né, que não é um cara que aceita a reserva assim, tranquilamente, e talvez hoje o Diniz entenda que o Verratti não tem mais bola para ser titular do time, ainda que ele vai te entregar 20 gols por temporada, que é o que ele fez no Vasco. Agora, acho que no meio de tudo isso, acho que realmente era o momento do ciclo se encerrar por tudo que se sabe, por tudo que foi apurado do caso. Agora, eu preciso parabenizar o Pedrinho também, que deu uma entrevista para a nossa Roberta Barroso e falou, e foi ali que as coisas começaram a andar de fato. Se o Verratti tem uma proposta, estava no disse-me-disse, né? Isso. Se o Verratti tem uma proposta, que ele venha e fale para o Vasco, porque aí a gente vai conversar. E foi a partir...
eu posso estar redondamente enganado aqui, mas acho que foi a partir dessa entrevista que as coisas começaram... Opa, obrigado, Nath. Ela salvava. Caramba, que a gente... Foi a partir... Reflexo? Como um gato? Eu não via isso desde cara. Foi a partir dessa entrevista... Foi a partir dessa entrevista que as coisas começaram a caminhar e eu acho que o Pedrinho foi muito bem na condução desse caso. E pra mim, assim, faz falta? Vai fazer falta. Mas acho que foi melhor pra todo mundo. Porque tava começando a virar uma novela desgastante. Sim. A gente comentou aqui, eu acho que semana passada, que a situação do Verratti tinha um Verratti pra torcida e um Verratti pra dentro. E essa festa pra torcida eu achei ela legítima. Só que antes que se tornasse um problema, ele seguiu o caminho dele, ele entregou muito ao Vasco, numa época que praticamente ninguém entregava com bola. Ele teve muito valor, menos valor no ano passado, mas ficam as coisas boas. E pro Vasco atual, que se celebra isso, a relação que ele criou com a torcida no momento de dificuldade. Você forja muita relação no momento de dificuldade. Claro. E acho que é por isso que o Verratti sai tão celebrado. Tinha uma época, eu tenho até um amigo... Você não vai ler isso aí, não? Não era isso, não. Uma informação aqui do chat. Muita gente mandando, Edu, enquanto a gente comentava, os companheiros falavam do Verratti saindo do Vasco, sobre a possibilidade do Vasco contratar o Rinestrosa. Disse que atacante colombiano, que é do Atlético Nacional, América do Sul quase inteira se interessou por ele. Né? Foi do Palmeiras. O pessoal comentando, os vascaínos mandaram aqui no chat que o Vasco negocia, tem interesse no Rinestrosa, que pode chegar ao Vasco agora. Santos quis também, praticamente. O Boca Juniors já quase deu certa negociação com o Rinestrosa e a coisa não caminhou. O Santos tentou, ele foi comentado em muitos clubes. Ô, Prats, é muito bom jogador o Rinestrosa. Saíram bons valores desse Atlético Nacional, inclusive o Kevin Viveiros saiu, né, do Atlético Nacional. Trem Viveiros. O Morelos acho que vai ficar. Quem? Búfalo. O Búfalo? Nossa, né? Ô, Prats, você tá meio inclinado, mas... porque eu tava lendo, mas fechei o chat sem querer. Ok. Deixa eu te perguntar uma coisa. Aí você aperta aqui assim, chat ao vivo. Aí você vai agora voltou. Deixa eu te perguntar. Você sabe que a tela, quem mexe é você com o seu dedo. Não, ele esbarra, aí ele aperta em 7 lugares diferentes. Não sabe o que ele tá fazendo. Pro fã de esporte, curtir. Dedada aqui, viu, Celso Arden? Você que gosta aí? Ó, Você que gosta aí. Pum, 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 pum. Dedo no like. Dedo no like. Pum, 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 pum. E estamos Estamos arrebentando a boca do balão aqui. Vai pra cima. Mas tá com pouco like. Agora, A gente tem que tomar muito cuidado com o Rafinha Guilhotin. Não, Rafinha não. Trouxe informação. Tá. Olha pro Verratti, por muito tempo. Eu tenho um amigo, o Nandinho. Que ele fala? Vocês conheceram ele. O Nandinho falou que era a melhor cabeçada do mundo. O Nandinho, ele não se aperta. Falou que era melhor que Jardel. Esses dias aí, o Nandinho. O Nandinho me mandou mensagem sábado. Eu adoro ele. Ele é imitador. Eu nem sabia. Imitador agora. Imitou Aguinaldo Timóteo outro dia. Imitou, Nandinho é artista, Mato Grosso. Nandinho é artista. Ele aqui, ele tinha aquela roupa mais séria, não queria vir pra F-Show. Lá ele tá pintando os cabelos. Não, um abraço pra você. Você é bom demais. Eu adorei você imitando o Aguinaldo. Mas eu fiquei esperando ele lá no bar sábado, sabia? Eu fui comer um negócio lá, tomar uma água mais gelada. Dele? Aí ele falou, pô, tá em tal lugar, né? Te viram aí. Eu falei, vem aqui. Aí não foi. Não foi, Nem respondeu mais. O Donan falou aqui uma vez na nossa programação que era o melhor cabeceio do mundo, o Verratti. Fizeram até tela. Com a camisa do Vasco. Quem foi melhor cabeceador? Teve alguém que falou que se Jardel o ou futebol Verratti? fosse jogado só com a cabeça, o Verratti Não, seria Jardel. O quê? Jardel foi muito mais centroavante que o Verratti. Não é mais centroavante. Com a camisa do Vasco. Também. Melhor cabeceador. Que é campeão com a camisa do Vasco. Fez parte do time tricampeão carioca. Exatamente. Assume a bronca ali quando o Denner acaba falecendo. Muita gente olhava para outros nomes. O jovem Mário Jardel, prático acompanhava muito aquele centroavante dele. Vamos comparar, Edu. Não, Jardel foi muito mais jogador. Tá, muito mas mais com a camisa do Vasco cabeceando bola, quem foi melhor? Mário Jardel. Jardel, mas no Vasco aí é que o Jardel foi revelado pelo Vasco, o grande Jardel no Brasil apareceu no Grêmio, mas foi bem no Vasco, Jardel, mas a diferença não é grande não. Não? Não. Porque por muito tempo só tinha esse jogo, né, do Verratti, era Piton cruzando pro Verratti. E o Pedro foi muito feliz, concordo com ele, em relação no momento difícil da história do clube, nesses últimos anos, o Verratti foi decisivo para o time não cair em 23, era difícil imaginar que aquele time ficaria na Série A sem o Verratti, e toda vez assim, que ele foi chamado... Sem Verratti, sem Piton não ficaria. E sem Ramon e Emiliano. E sem Marcelo Fernandes do outro lado também. Leva pro Marcelo meu time. Fernandes lá, por quê? Nossa, o que Não, é que eu contei 23 e fui provocado aqui, sem o sorteio do outro lado, talvez não desse. Aí o que acontece? O Verratti, toda vez que foi chamado, foi titular do Vasco, a resposta foi positiva. Ele perdeu espaço agora porque apareceram outros jogadores com outros estilos em relação a ele,
E o Vasco que o Verratti está deixando agora, não é um Vasco tão dependente como foi do Verratti em outros momentos, né? Pedro, olhando bem, olha bem pra Vasco de uma bola só. Em 23, vou te falar quem ajudou. Marcelo Fernandes, Soteldo. Para, que isso? João Paulo. O Vasco teve Claro que mérito. teve. Foi o Santos Tem que um centroavante que fazia Você muito faz demérito loucura no aqui, você Santos. vem falar besteira aqui. É por isso que os outros programas ficam... Você vai, os caras... Volta pra show. Volta. É igual a gente. A gente tenta bater. Aí o cara... Lembra, a gente vai Um também. empurra pro outro, Nós ninguém vamos lá, quer. lembra daquela meme? Bota a gente lá, os caras me revolvem. Aí eu Tem que começar a pergunto... organizar mais essa bagunça aqui. O pessoal passa aqui, aí sai daqui. Você já parou um negócio que me incomoda? Uma reclamação. O Sport Center, quando tá acabando, ele sempre passa a bola pra cá, aí fala, ih, fulano tá lá hoje, hein? Cuidado, hein? Que tenha sorte. Caramba, hein? Parece que é um Vem aí os doidos do F-Show. Vem aí os malucos. Eu não entendo porque o pessoal Eu se acho um refere a erro. gente assim. Mas, ô Pedro, olhando pra vida. câmera 40... Fala o quê? Vida. Ô, Vida, escuta essa aqui. pra câmera 42. Olhando pra 41 ali, 41 aqui, então aqui. o Verratti é ídolo para o Vascaíno, na tua opinião, é ídolo do Vasco? Ídolo do Vasco? Olha bem pra história Agora do você Vasco. entupiu ele. Calma, Edu, calma. O Nandinho, por exemplo, que é um cara muito emocionado, eu tenho que respeitar os emocionados. Dia 21 manda mensagem. O que acontece é o seguinte, ídolo é uma coisa muito subjetiva. O menino que, em 2023, a criança, começou a acompanhar futebol naquele momento, não tinha muitas referências, então toda hora o Pirato fazia ali o golzinho, não sei o que e tal. Eu entendo essa criança, essa pessoa, ela ser identificação que apaixonada, criou, claro. Também acho. tem um carisma ali, tem o gol, tem a salvação, isso eu entendo. Agora alguém que acompanhou a história do clube, a história do futebol, porque o Verratti é o meu ídolo, ele pode estar ali numa prateleira dos jogadores mais identificados dos últimos 2, 3 anos, Sim. pode ser. Ele pode estar ali como um jogador marcante para quem começou a viver arquibancada naquele momento e viu a salvação ali através dos gols de cabeça do Verratti. Pode ser. Ele pode ter visto poucas vezes um cara tirar tanta cabeçada da cartola ali, quando o jogo parecia complicado. E ele... Pode ser. Agora, ídolos do Vasco, Edu... Não. Aí eu acho que você história pode do ter um clube é pouco... outra coisa. É nessas horas que o F-Show se complica. Então, vocês sabem... É porque é tão particular a questão da idolatria. mas o Nandinho, ele gosta muito. Os teus critérios. Mas nos seus critérios, Celso. Para os meus critérios, não. Olha lá. Eu só vou falar uma coisa que, pelo menos, é a minha opinião. Claro, vocês têm todo o direito do mundo Depende de de se falar, a gente vai te Mas o cancelar. Verratti ficou a um jogo de ser ídolo do Vasco da Gama. A um jogo. A volta da final da Copa do Brasil. A um jogo. Se ele tivesse... Se o Vasco tivesse sido campeão na temporada passada, com um golzinho do Verratti, a um jogo. Não, mas tava na reserva do time. Mas ele não entrou? Não, entrou, mas entrou no desespero. Quem tá tudo perdendo bem. escolhe caminho. Mas pra mim foi isso, pra mim é exatamente isso, porque o Vasco ele vive num período que tá longe de ser o período do Vasco que a gente conhece, o Vasco gigantesco, o Vasco campeão de Libertadores, enfim. E hoje o Vascaíno, como já aconteceu em vários momentos com o palmeirense, com o São Paulino, que muitos enxergam o Luciano como ídolo, vive um período de carência de ídolo, carência de grandes jogadores. O Verratti foi um jogador importante para salvar o Vasco e tirar o Vasco do buraco em vários momentos. O Verratti, quando muita gente não quis o Vasco, ficou no Vasco, fez gols importantes pelo Vasco. E caso ele tivesse feito o gol do único título do Vasco dos últimos anos, ele seria ídolo. Eu também, se eu tivesse feito o gol, talvez eu também fosse, Eu mas eu não concordo, e fiz. é o que eu sempre falo. Se minha mãe fosse uma bicicleta, eu tinha 2 rodinhas, não é assim. Então, é muito simples aqui. Você tava indo bem, mas se ele tivesse... Não, mas é isso que eu tô não sei o falando. quê, Ele não é se o ídolo. Prat não sei o quê, Ele se não a bola é não sei o ídolo. quê, se o Cauã... Ele esteve a um jogo de ser ídolo do Vasco da Gama. Ele não Pra é. mim, ó, mas ó, ele não é mas se ídolo sua do mãe Vasco. fosse uma Ele bicicleta? pode ser ídolo pessoal de algumas pessoas. E era o que a gente tava falando. Era o que a gente nessa tava hora a gente falando. brilha, né? Quando a gente Ele fala pode nada ser com nada. ídolo Ó. pessoal. O Everton é ídolo do Palmeiras? É ídolo do Palmeiras. É seu ídolo, Eduardo de Menezes? Epa, Então, o do Everton... Você torce pro Rio Tem Branco. gente que não Não, considera. mas eu considero o Everton ídolo. E eu vou te Tem falar. gente que não considera. Presta atenção. Considera. Ó, atenção, olha como vocês estão falando, ó, aqui, ó. É louco, esse negócio da rodinha me Ó, pegou o um pouco. Adelson. Dá pra mostrar como é que seria você com rodinha? Não, Eu não sei, eu não sou. Eu teria 2 rodinhas. eu teria 2 rodinhas. Dança da motinho Papo, também. rapaz. O Se Edésio... sua mãe fosse uma motocicleta, você também teria 2 rodinhas? 3. E você ia fazer bem, ao invés de falar. Eita, Tá manifestando a Ó, placa. o Edésio fala aqui, ó. Imagina se o o Celso Verratti, Adem com 2 rodinhas. se o Verratti virou ídolo, fecha a porta.
Não, também não é assim. Não, mas tem um aqui que virou. Pessoal, cara. Então, mas um que falou assim, ele é ídolo sim. O João Carlos, ele é ídolo sim, porque ele auxiliou o Vasco muitas vezes quando precisava dos gols. Então, você entende que é particular? Porque, assim, para uns, quem representou a camisa, quem respeitou a camisa é considerado ídolo, mesmo que não tenha conquistado o título. Mas ele não é o ídolo do clube. Na página de ídolos do clube, eu aposto que o Verratti não... Então, pra vocês, ninguém vai falar que ele é ídolo? Eu sou Eu não me sinto no direito de falar se ele é ídolo. Eu não sou torcedor vascaíno. Mas eu sou pé no chão. Mas eu conheço história. Agora, Eu sou assim, pé no Mas chão. aqui a gente tem que dar opinião, né? Não sei se você ele não é, assim, tá? Eu não acho que o vou torcedor mandar... Respeita, ele tá falando aqui. Vocês ficam borrifando. Mas um cara que te entrega pelo menos 20 gols por temporada, ele tem a sua importância maximizada. E é normal que tenha. Agora, a idolatria é particular. É que nem gosto. Como é que falam? Cada um. Ó, do Gabriel. o Wellington falou. O meu primo, mais novo, ele é tricolor, né? Aí, ó. Fluminense. Aí você sabe quem era o ídolo dele? Quem? Soteldo não, né? Então, Porque num jogo contra o Flamengo, ele deu uma caneta num jogador do Flamengo e meu primo pequeno ficou maravilhado. Lá veio... E você tem que respeitar isso, cara. claro. Por exemplo, vocês quatro, aqui no chat eu quero saber a sua opinião. O Verratti é ídolo ou não do Vasco? Vocês quatro dizem que não é o ídolo e cada um tem sua argumentação. Pra mim, eu sou pé no chão e eu não gosto de me empolgar. É total da cabeça. O Verratti é ídolo do Vasco, sim. Por quê? Porque quando precisou, o ídolo, na minha opinião, também é aquele, quando o time precisa, ele estende a mão. Ele põe o time debaixo do braço. Bonito isso. Ele vai lá e faz gol de cabeça. Eduardo, ele chega. salvou. Não chego não. O Verratti fez gols, deu retorno técnico. O Verratti criou uma aliança com a torcida do Vasco pra fazer isso aqui, ó. Não é? O Verratti é igual o Barco lá, lembra? Ele vem do Mundo Menezes, ele te segue, ele vem aí sexta-feira, calma também. Beleza. O Verratti, do o Neymar. Barcos fazia assim, lembra? O Barcos. Hernan Você Barcos. lembra do barco? Barcos fazia assim. Calma, isso O Verratti fazia como? do outro lado. É memória afetiva. Aqui. E pulava, né? Era o pirata que pulava na bola. Então, na minha opinião, o Verratti é ídolo do Vasco, sim. Deu retorno técnico, estendeu a mão quando o time precisava, assim como várias vezes colocou o jogo debaixo do braço. Mas esse estender a mão quando o time precisava, Edu. Não, fazia parte, ajudou. Os outros caras não jogaram, ele jogou. E outra Então, o coisa. Marcos é ídolo máximo. E outra coisa, criou uma relação com a torcida. Quando você fala pirata, o Verratti. O Verratti era o quê? O Verratti gênio da bola? O torcedor Verratti do era o Vasco. Messi Eu e falo ele estendeu a pirata, mão ele pro Vasco? Verratti. Tem cara que fala, faz isso toda hora. Pra mim, criou essa relação. É ídolo. É ídolo do Vasco. Como diria o Edilson que tá no BBB, discordo. Mas eu tô te falando que é ídolo. Tá Gostar do Esse Edilson, caso né? é ídolo, não é? Eu tô gostando. gostado? Muito bom. Ele tá bem. É ídolo, é ídolo. Não vai, não. Não, Edu, você tá não. sozinho nessa. Troca o assunto. O Prato, Tassiano é ídolo pra ele. Não. É Tassianos, Olha lá. mas não é ídolo do Santos, não é. O Santos tem Não, é ele seu, bacana, né? ídolo. Não é do Santos, é Por seu. exemplo, todo mundo fala. A idolatria, você citou muito bem, Pedro. Seu priminho gosta do Gilberto. O Prats, quando era garotinho, ele ia na Vila Belmiro e deixava o cabelinho crescer por causa do Paulinho McLaren. Nós encontramos o Paulinho. Tem esse papo Ele também, veio aqui que dava a mão pra recentemente. ele. E ele abraçou o Paulinho McLaren e se Ele é do emocionou. Brasileirão de 91. Chorou. Fez 15 gols, foi E chegou você à seleção entrou, brasileira. E você gostava de marcar esse papo porque a gente tava muito Você entrou Para de falar tantas do vezes Cipó. segurando o cipó. Para, não era? o Cipó nasceu em Três Corações, a cidade que nasceu o Pelé. Chegou ao Santos nos anos 80, teve pouco tempo para jogar e não conseguiu jogar. Assim, também pela Mas só situação. você dá a mão pra ele Novo Pelé. O Cipó não virou. Desandou. O Cipó do Santos não virou. Foi só o Prato dar a mão pro Cipó que ele desandou. Quais são? Almir, quer ver? Olha o sorrisinho dele, quer ver? Ó, Almir é ídolo do Jogou Santos? muito. Não. Jogou Não muito. é ídolo? Aí, Edu, A acho que exigência pro... de ídolo é muito alta, Edu. É? Deve comparar. Pelé foi um ídolo do Santos, né, Não, Prato? é Só que- pra checar. é que Só pra quando você saber. fala de- Só pra checar. Apesar que se não fosse pode ser. Neymar é um ídolo do Santos? Claro que é. Pô, Seu Pepe? Edu, mas quando você fala de idolatria, quando você fala de ídolos, existem ídolos que eles são... Ele falou que o Diego Ribas não foi indiscutíveis. ídolo do Santos. Se você falar que o Pelé não é ídolo no Santos, Mas é bom checar com o é Prato. porque você tem Não, mas é porque é bom checar com o Prato. dificuldade de massa cefálica no Por aí sangue. vai. Pratos, por exemplo, vocês não sabem, mas ele fala toda hora aqui no camarim. Se fosse por ele, o Pelé não jogava a Copa de 58, era menino. Flaco era jovem. Lopes é ídolo do Palmeiras, Era Edu? jovem. Não, ainda não. Era jovem. Ainda não? Deixa eu fazer uma pergunta. Era jovem. Não dá pra botar um moleque Ainda aí. não. Ele queria pegar Breno Lopes 170. é ídolo do Palmeiras? Fez o gol lá da Não, Libertadores. Você responde, ele é ídolo? Se você fizer uma mesa pra sentar os ídolos... O Breno Lopes Não, é não muito é ídolo. relativo, não é só porque ídolo. conquistou fez um o gol título, importante. não é só porque fez Mas gol o Verratti importante. jogou 3 anos bem no Vasco. É ídolo do Vasco.
Então tá aí, torcedor Cruz Maltino, esse foi o corte que a gente separou, né? Que corte bacana, cara, realmente aí muito emocionante você ver ali a idolatria do Verratti, né, cara, com sua família ali se despedindo de São Januário, o Vasco fazendo uma festa ali pro seu ídolo, é aquela situação, né? É um jogador aí que faz parte dessa história recente do Vasco. É um jogador que quando o time não funcionava, quando o time ali estava numa dificuldade muito grande, com o elenco ainda menos qualificado, era ele que resolvia, né? Com o cruzamento do Piton, os dois se entendiam muito bem. Então, assim, realmente foi um jogador aí super importante. Os vascaínos tenho certeza que não vão esquecer do Verratti, né? Muito emocionante, muito bacana ver também como a torcida trata o seu ídolo, né? Então a gente entende, né? A hora do atleta sair chega, ele realmente aí não conseguia mais desempenhar aquele papel dentro do elenco do Diniz, né? Na maneira que o Diniz joga, realmente ele acaba saindo muito prejudicado. Talvez isso aí tenha sido aí um fator aí bastante decisivo também para ele pensar aí em sair, em novos ares. Afinal, se ele fica no Vasco, a história dele só aumentaria, mas realmente acredito que no time do Diniz ele teria cada vez menos minutagem aí, né? Seria cada vez aí menos utilizado. Então, para ser dessa forma, ele prefere sair, procurar aí jogar os seus últimos anos de carreira. A gente sabe que o atleta ele quer sempre estar buscando ali, tá jogando, tá com contato com a bola, e foi isso aparentemente que o Verratti fez, né? Mas vamos estar aguardando aí mais notícias do Vascão. Eu particularmente aí desejo muito boa sorte pro Verratti. E o vídeo foi esse, rapaziada. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Já que ficaram até o final, dê o like, se inscreva no canal e até um próximo vídeo aí. Valeu!